O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Glória a Deus, eu sou Camille. Muito bom dia para você que está nos assistindo nesse programa da Rádio Vinhedo Web, nessa sexta-feira de realidade energética. Hoje eu quero compartilhar com vocês, no primeiro bloco desse programa, sobre a palavra que nós temos como tema e direção para o dia de hoje. E depois, no segundo bloco, depois de ter louvor, eu quero compartilhar um pouco do que foi o meu desfrute de um dia específico dessa semana do matinal que nós estamos lendo. Bom, para começar, eu quero ir direto para o tema desta semana, que nós estamos estudando João capítulo 6, a semana do sustento quântico para o corpo, pela oferta de multiplicação dimensional. O texto de referência é João capítulo 6. E aí, especificamente no dia de hoje, dessa sexta-feira da realidade energética, capacitação e frutos inéditos, a energia do crer exercida pelo corpo multiplicado, fluindo no foco da consagração. Eu quero ler aqui dois textos de referência para o dia de hoje, um que se encontra no livro de João e outro que se encontra na carta que o apóstolo João escreveu, 1 João. João 6, versículo 29 diz: Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esse é um versículo isolado, né? Mas você pode ler aí na sua casa, pegando a sua Bíblia, o capítulo todo de João 6. E é o que eu quero compartilhar desse versículo especificamente. Eu quero focar em dois verbos. O primeiro vai ser o verbo creiais, né? Que traduzindo para nossa linguagem de hoje seria crer. E aí a nota de rodapé deste versículo na versão Restauração, que é uma Bíblia que tem muitos estudos em cima dos versículos, especificamente sobre essa palavra creiais, está escrito que o conceito do Senhor com relação a Deus é que o homem deve crer nele, isto é, recebê-lo como vida e como suprimento de vida. Esse é o princípio da árvore da vida, que traz vida, como vemos em Gênesis 2. É contrário ao princípio da árvore do conhecimento, que traz morte. Ou seja, quando nós pensamos em crer em Deus, quando nós pensamos em crer no Senhor Jesus, isso na verdade é a vontade do próprio Deus. Essa é a vontade do próprio Deus triuno e essa é a vontade, inclusive, do Filho. Porque Jesus fala que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E quem é aquele que Deus, o Pai, enviou? Esse que o Pai enviou é o próprio Filho de Deus. Então a vontade e a obra de Deus é nós crermos no Filho de Deus. E o que consiste crermos no Filho de Deus? Crer no Filho de Deus é recebê-lo como vida e como suprimento de vida dentro de nós. E isso aponta na palavra de Deus desde Gênesis 2. E aí eu trouxe Gênesis 2 para a gente ver como esse é o plano de Deus desde o Antigo Testamento, desde ali do início da criação do homem. Eu quero ler Gênesis 2, 3 versículos, do 15 ao 17, que diz:
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o contrário de crermos em Deus, em crermos no Senhor Jesus, que é recebê-lo como nossa vida e como suprimento de vida, é nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morremos. Nós vimos isso ali em Gênesis 3, na queda do homem, e continuamos vendo isso até hoje. Quando o homem se nega, rejeita crer no Filho de Deus, ele está comendo algo. Nós somos seres que adoram, somos seres que buscam, né? Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Então, se nós não estamos nos voltando para este alimento, que é o Senhor Jesus, como vida e como suprimento de vida, se não estamos crendo nele, nós automaticamente estamos rejeitando ele, e isso faz com que a gente esteja comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que continua gerando morte até hoje. Isso tudo não porque Deus é mau, porque Deus já enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, já nos deu o caminho da salvação. Mas o ser humano é muito rebelde, o ser humano continua negando Deus, rejeitando Deus, se rebelando contra Deus, seguindo o seu próprio caminho. Mas, irmãos, graças a Deus, porque o nosso homem interior foi iluminado e nós cremos no Senhor, nós recebemos Ele em nós como vida e como suprimento de vida e abandonamos esse caminho do conhecimento do bem e do mal, que só leva à morte, como vimos em nosso ancestral, como em nosso pai Adão, e continuamos vendo ainda no sistema mundo até hoje, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que são super graduadas, super estudadas, super intelectualizadas, e dependendo da profissão isso é até muito válido, mas isso tudo é um conhecimento perecível, né? Isso tudo é abalável, os conhecimentos das faculdades, né, dos cursos, das graduações, dos diplomas, muitos são úteis, porque alguns nem úteis são, a maioria é útil. A maioria é útil. São úteis só para o tempo presente, não é útil para a eternidade. Enquanto o conhecimento de Deus, que é Cristo, esse é útil para a eternidade. E aí eu quero ler também Gênesis 3, porque fala dessa outra árvore, né? Gênesis 2 é Deus falando para não comer da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, porque se comer certamente vai morrer. E aí em Gênesis 3 a gente vê justamente a queda do homem, a queda da mulher. Eles desobedecem a Deus. Eva dá ouvido à serpente, influencia o seu marido e ambos pecam contra o Senhor e se veem nu. E aí o Senhor vai e estabelece contra a serpente, contra a mulher e contra o homem um castigo pela desobediência deles. E aí diz assim, Gênesis 3, versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós temos ali no Antigo Testamento, já no primeiro livro, já com os primeiros seres humanos criados, né? Já ali com Adão e com Eva, Deus falando que existia uma árvore da vida. E essa árvore da vida, se o homem comesse dessa árvore da vida, ele viveria eternamente. Mas imagina, um homem que acabou de pecar, acabou de desobedecer a Deus, que Deus mesmo já falou que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, vamos guardá-lo para que não piore essa situação e eles comendo da árvore da vida, eles vivam eternamente. Eles viveriam eternamente em desobediência, porque eles tinham pecado. E Deus tinha um plano superior de redimir esse homem, de dar a vida eterna para esse homem, mas de uma outra forma, por um outro caminho. Então, desde Gênesis 2, desde Gênesis 3, nós temos ali Deus apontando para essa árvore da vida, que dá a vida eterna para o homem. E Cristo Jesus,
ele é aquele que tipifica a árvore da vida, porque nós temos a vida eterna ao crermos nele, temos a vida eterna ao recebê-lo como nossa vida e nosso suprimento de vida. Glória a Deus. E aí eu escrevi assim, né, como primeiro ponto, pensando nessas reflexões que fizemos até agora, que crer em Deus é receber o Senhor Jesus como vida e suprimento de vida. Comer da árvore do conhecimento do mal é morte, mas comer da árvore da vida, que tipifica Cristo, é vida. Então, irmãos, glória a Deus. Essa é uma boa notícia que nós podemos experimentar e desfrutar a cada dia na nossa experiência, no nosso viver diário. Nós temos Cristo, temos o Espírito que dá vida, que decidiu se dispensar para dentro de nós. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele disse, quando ele estava prestes a ascender aos céus, ele falou para os seus discípulos que seria bom que ele fosse e retornasse para o Pai, porque se ele não voltasse e não retornasse para o Pai, o Espírito, o Consolador, não viria. E era muito bom e muito importante que o Espírito Santo, o Consolador, viesse. Porque o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, porque não creem mais em Deus, porque já não creem em Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos guia e nos ensina acerca de toda a verdade, nos lembrando sempre das palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque nós temos essa árvore da vida que é Cristo Jesus. Nós comemos dele e temos ele como nossa vida e como nosso suprimento de vida. E é maravilhoso, né, nesse tempo que eu tô vivendo, né, nessa experiência que eu tenho vivido, de estar gerando o nosso primeiro filho, eu tenho duplamente uma vida em mim. Eu tenho a vida do Espírito Santo dentro de mim e eu tenho a vida do meu filho sendo formada e gerada dentro de mim. E quem gera e quem forma essa vida dentro de mim é o próprio Deus. É impressionante, porque as semanas vão passando, eu tô com... daqui um dia, amanhã, completa 24 semanas, que nos meus cálculos são 6 meses. Daqui a alguns meses a gente vai conhecer o nosso filho face a face. E a cada semana que passa, ainda que eu busque comer de uma forma mais regrada, com restrições alimentares, pensando em comer de forma mais saudável para alimentar o meu filho de forma mais saudável, eu não estou manualmente fazendo coisas no meu corpo para que esse bebê seja formado. Deus é quem forma ele no meu ventre, né? Isso é maravilhoso. E essa é a experiência que o rei Davi, o salmista Davi teve. Ele teve esse entendimento, essa revelação, e ele descreveu isso de forma tão linda, tão maravilhosa e tão preciosa no Salmo 139. Davi declara que o Senhor é quem formou ele no ventre da mãe dele. E ele formou e teceu Davi no ventre da mãe dele de forma maravilhosa. E o Senhor tem formado e tecido o meu filho no meu ventre de forma maravilhosa, porque tudo o que Deus faz é bom. E sabe, irmãos, na semana passada eu compartilhei também na rádio sobre o tema do matinal que eu estava lendo, que a gente estava lendo na semana passada, que era em cima de Filipenses, principalmente no capítulo 2, 3 e 4, e falando muito sobre essa vida crucificada, que foi a vida que o Senhor Jesus viveu, uma vida que se esvazia, uma vida que se humilha. E eu até compartilhei com os irmãos, né, na reunião do Partir do Pão no último domingo, sobre essa palavra, porque nós temos uma vida interior dentro de nós, e essa vida que habita em nosso interior é uma vida que se esvazia, é uma vida que se humilha, é uma vida crucificada. Por isso a gente pode viver dessa forma, se esvaziando, se humilhando e vivendo essa vida crucificada. E o resultado dessa vida crucificada que o matinal estava falando pra gente, em cima do estudo Vida de Filipenses, é que essa vida, ela é capaz de renunciar aquilo que são as posições e os títulos. E essa vida é capaz de entender, ela não considera precioso aquilo que não é precioso, né? E na minha experiência é isso que eu tenho vivido. Eu preciso me voltar para o Senhor, me voltar para o meu espírito, porque Ele é este que é de fato precioso e faz com que o meu coração seja reordenado, faz com que os amores do meu coração sejam reordenados. Por isso, o convite que o Senhor tem para nós é para que a gente não se distraia mais com o conhecimento do bem e do mal, não se distraia mais com o conhecimento que gera morte,
mas que a gente se dedique, se alimente e coma da árvore da vida, que é Cristo Jesus. E Ele nos dá a vida eterna. Ele é a nossa vida e Ele é o nosso suprimento de vida. E glória a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá entendimento, revelação e compreensão e vivência e experiência dessa palavra. Não é só algo teórico, é uma palavra escrita, a gente lê, a gente se alimenta, a gente é enriquecido por essa palavra, é um ensino saudável, mas isso precisa gerar em nós a experiência. Nós precisamos ter o entendimento, a revelação e a experiência, porque o apóstolo Paulo disse, né, que para que ele não se vangloriasse das muitas revelações que ele tinha, foi dado um espinho na carne para ele. Ou seja, muitas revelações foram dadas a esse homem e nós vemos grande parte delas escritas na Bíblia. Vemos ele falando sobre esse homem que ele conheceu, que visitou o terceiro céu há 14 anos. E nós sabemos que esse homem é ele mesmo, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Também emociona um pouco. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso, dessa experiência que o apóstolo Paulo teve, né? De ter falado isso só depois de 14 anos, e isso também diz respeito a um pouco do matinal que nós vamos ler ainda hoje. Mas eu vou deixar isso para o segundo bloco. Mas isso já pode ir esquentando o nosso coração, né? Que às vezes a gente tem experiências com Deus e a gente quer logo compartilhar para as pessoas. E não necessariamente essa é a vontade de Deus, né? Paulo demorou 14 anos para escrever numa epístola, numa carta sobre isso. Ele ruminou aquilo por muitos anos. Então que a gente também rumine mais as experiências que Deus dá pra gente, que a gente não seja pessoas que querem exibir tudo para as pessoas, seja na internet, seja pessoalmente, que a gente seja pessoas mais moderadas e que o Espírito Santo nos ajude a ter esse entendimento, essa experiência. Bom, continuando aqui, eu falei no começo que eu queria destacar 2 verbos desse versículo, né, de João 6:29. O primeiro é esse verbo creiais, crer, e o segundo é o verbo enviar, porque o versículo fala sobre enviou, que a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo, não para que o mundo fosse condenado ou julgado por Cristo, mas para que por meio de Jesus o mundo fosse salvo, as pessoas fossem salvas, resgatadas e regeneradas. E aí a nota de rodapé desta parte específica do versículo sobre essa palavra enviou diz: o verbo possui o sentido de ser enviado como emissário em missão especial. Então, que missão especial Deus o Pai concedeu ao seu Filho? Deus o Pai enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo e não condenado ou julgado por meio de Cristo. João 3 é um versículo que fala muito sobre isso. Quando o Senhor está conversando com Nicodemos, ele fala muito sobre salvação, muito sobre crer, muito sobre ser salvo, resgatado. Qual é o propósito? O propósito da missão especial que o Pai enviou o seu Filho é para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. Então, João 3:17 diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, ou em algumas versões julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo só é salvo exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, existe uma linha, né, da teologia que fala muito sobre a questão da transformação da sociedade. E eu creio que quando nós vivemos as nossas profissões, né, com uma consagração a Deus, aqueles ambientes, eles são afetados pela luz que nós carregamos, porque está na palavra de Deus, né? Jesus fala que nós somos, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele nos adverte que se o sal perder o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E também fala que ninguém coloca uma lâmpada debaixo da mesa, né? Mas coloca em cima, numa posição para que todos vejam e sejam iluminados por ela. Então, quando nós vivemos a nossa vida normal, nos ambientes em que nós ocupamos, e não escondemos essa luz, não colocamos essa lâmpada debaixo da mesa, e nem perdemos o sabor que é próprio do sal,
Até porque antigamente, né, o sal, até hoje ele serve para dar sabor, mas antigamente ele também servia para matar os germes e para preservação, né? Não existia a geladeira igual tem hoje, então era usado o sal para preservar. O sal nos preserva, preserva a essência divina em nós. E se nós perdermos esse sal, a gente não vai servir para nada nas mãos de Deus. A gente só vai ser pisado pelos homens. Então, eu creio nisso. Creio que quando ocupamos os ambientes com uma consagração a Deus, com uma vida voltada para Deus, comendo de Cristo, nós vamos viver por Cristo. Porque João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Ponto final. A palavra de Deus fala isso e eu creio nisso. Nós comemos de Cristo e nós vivemos por causa de Cristo. Então, os ambientes que nós ocupamos, eles são afetados por essa luz, eles são salgados por esse sal, preservados por esse sal. Os micróbios, os germes são mortos por esse sal e são iluminados por essa luz, são direcionados e guiados por essa luz no mundo que é de trevas, que é de escuridão, que é de engano, porque o príncipe desse mundo, ele já está condenado, ele já foi julgado, mas ainda chegará um momento em que Deus, Cristo, com a igreja, com os vencedores, condenará Satanás. E o que eu estou dizendo com isso? Que esse mundo jaz no maligno, mas nós vivemos e ocupamos o ambiente não deixando com que esse sal perca o sabor e nem escondendo essa luz debaixo das mesas. Existe uma essência em nós, existe luz em nós e as pessoas precisam dessa luz. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos guie com poder, com amor e com moderação, para que sejamos aqueles que iluminam mesmo os ambientes, em que fazem a diferença não para se destacar, não para se vangloriar, mas como o próprio Cristo falou, para que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tudo que nós fizermos precisa ser como se nós fizéssemos não para os homens, mas como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E seja comer ou beber, nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Aleluia. Bom, eu quero continuar aqui para a gente ler o texto também que está em 1 João. Estamos ali hoje alimentando de João. 1 João, capítulo 13, versículo 23 diz: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos deu. Glória a Deus. Deus tem um mandamento para nós. Deus tem uma vontade para nós. E essa vontade de Deus é que a gente creia no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e que a gente ame uns aos outros. Então é o nosso relacionamento com Deus e é o nosso relacionamento com as pessoas que nós vemos, porque a Bíblia fala também em uma das epístolas de João, né? Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo ou se eu odeio o meu irmão a quem eu vejo? Isso não faz muito sentido. E não sei o que eu tô falando, é a palavra de Deus. Bom, e aí a nota, né? A nota desse versículo na palavra mandamento, eu quero ler aqui porque diz assim: todos os mandamentos se resumem em dois: crer no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros. O primeiro diz respeito à fé e o segundo ao amor. Ter fé é receber a vida divina no relacionamento que temos com o Senhor. Amar é viver a vida divina no relacionamento que temos com os irmãos. A fé toca a origem da vida divina. O amor expressa a essência da vida divina. Tanto uma como o outro são necessários para que os crentes vivam uma vida que permanece no Senhor. Então, por um lado, eu creio no Senhor, e por outro lado, eu amo os irmãos, e essas coisas, elas estão interligadas entre si, elas não são separadas, porque se eu não creio no Senhor, o meu amor para com as pessoas, ele vai ser limitado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e que o amor de Deus por nós é derramado em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se o Espírito Santo habita em mim e derrama esse amor de Deus por mim dentro do meu coração, então eu tenho amor suficiente para amar as pessoas. Porque 1 Coríntios 13 descreve
o que é o amor. Esse amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor e esse é o amor de Deus. Porque o amor humano, ele não sofre tudo, ele não espera tudo, ele não suporta tudo e ele não crê em tudo. O amor de Deus, ele é limitado, é egoísta, é egocêntrico, é natural, ele é isso. O amor humano é limitado e o amor de Deus, ele é ilimitado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E glória a Deus por essa boa notícia, irmãos. Se eu amo as pessoas que eu convivo, se eu amo as pessoas que eu enxergo, se eu amo os meus familiares, se eu amo os irmãos do corpo de Cristo, é porque Deus me deu esse amor, Deus me encheu desse amor. Porque assim como muitas vezes eu faço coisas que não merecem o amor das pessoas e as pessoas continuam me amando, porque elas têm o amor de Deus dentro delas, as pessoas também fazem isso ao meu redor. As pessoas fazem coisas que fariam com que na minha humanidade eu ficasse com raiva delas. E eu fico, na minha alma, na minha carne, eu fico com raiva, eu fico magoada com as pessoas. Mas o amor de Deus, ele supera, o amor de Deus, ele vence tudo isso, o amor de Deus tudo sofre, o amor de Deus tudo crê, o amor de Deus tudo espera, o amor de Deus, ele tudo suporta, inclusive as falhas e os pecados do ser humano. É claro que Deus nos ama e ele sabe que o pecado leva à morte, então ele vai fazer com que a gente não viva mais conforme a lei do pecado e da morte, mas ele vai introduzir em nós uma nova lei, que é a lei do Espírito da vida. E essa lei do Espírito da vida que habita em nós vai fazer com que a gente viva não mais como Paulo descreve em Romanos 7, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí ele entendeu, se acontece isso é porque não é minha vontade, é porque opera em mim uma lei, e essa é a lei do pecado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, é o que ele fala. Porque Cristo Jesus estabeleceu para nós, os que creem nele, uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. E ele enviou, dispensou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Quando nós cremos no Filho de Deus e confessamos o Filho de Deus com os nossos lábios, cremos nele com o nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo. Romanos 10 fala que com a boca se crê para a justiça, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E se eu creio e declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo próprio Espírito, então eu sou salva. E eu creio, sou batizada e sou introduzida para dentro dessa realidade. Então glória a Deus por essa realidade do Espírito Santo, pela realidade do Espírito que dá vida, em nome de Jesus. Bom, e porque nós temos essa realidade dentro de nós, nós somos capazes de amar as pessoas. Tudo sofrendo, tudo crendo, tudo esperando e tudo suportando. Aleluia, irmãos. Essa foi a primeira parte do nosso programa, especificamente em cima da palavra que nós temos como uma direção para o dia de hoje. Essa semana é João 6, e especificamente no dia de hoje falando sobre essa palavra de João 6:29 e de 1 João 3, versículo 23. Teria mais um versículo aqui de 1 Samuel, que é um texto muito interessante, mas eu vou deixar para você desfrutar aí na tua casa. Amém? Bom, quero também declarar que hoje é aniversário do meu irmão Bruno, tá completando 14 anos de idade. E alguns dias atrás ele disse para nós, quando nós estávamos reunidos em família, que ele teve um sonho na semana passada, e ele sonhou que ele e a minha mãe estavam sendo batizados juntos. E eu oro e declaro para que isso se torne uma realidade, que eles decidam pelo Senhor, que eles decidam crer no Senhor, amar o Senhor, se render, se entregar e serem cheios desse amor, para que com esse amor que eles recebem de Deus, que eles possam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças, crendo e recebendo esse Jesus como vida e suprimento de vida, e vivendo também essa fé e consequentemente esse amor
para com o próximo. Então, essa é a minha oração, que o Senhor realize e preserve esse desejo, essa disposição dentro dele, e que isso se torne real em nome de Jesus o quanto antes, que eles não esperem, mas que eles se decidam pelo Senhor, sendo salvos, resgatados, redimidos judicialmente e continuamente salvos organicamente. Glória a Deus, ele tá completando 14 anos, é o caçula da minha mãe. De fato, é o único menino entre nós, né, dos 3 filhos que minha mãe teve. E o caçula realmente ele tem uma relação diferente com os pais, né? Ainda mais que ele é menino, né? Menino normalmente é mais apegado à mãe e ele realmente é um jovem, um cavalheiro. Então que Deus preserve ele com essa essência divina, sem deturpação de identidade, de sexualidade, que o Senhor guarde, livre ele da malícia, das contaminações desse mundo. Nós nos vemos no próximo bloco. Eu volto depois do louvor e nós continuaremos falando sobre o matinal. Deus abençoe. Até a próxima. It's not for the put together. It's not for the lucky crowd, and it's not for the ones who know it all, 'cause it's not hard to figure out. It's the love of God. It's the love of God, the love of a husband whose search is done. It's not in an ivory tower, it's not on a mountain peak, and it's not waiting till you're strong enough, or staying just out of reach. It's the love of God, the love of a father for his son. It's the love of God. Search is done. It's the love of God, the love of a king who leaves his throne. It's the love of a shepherd who leaves his flock to find the one. And when I was far, you ran to me, and when I was lost, you found me, and when I was low, you washed my feet. Oh my God. And when I was far,
Glória a Deus, irmãos. Estamos de volta aqui para esse segundo bloco, para a segunda parte desse programa da Rádio Vinhedo Web, nessa sexta-feira de realidade energética. E como eu falei no final da primeira parte do programa, nessa segunda parte eu quero compartilhar com os irmãos um trecho que me marcou e que me ganhou muito na leitura do matinal essa semana, e especificamente na leitura de quarta-feira, o dia 3. Vai ser um trecho um pouco longo, mas eu vou querer esmiuçar e ruminar algumas partes que me marcaram, que me ganharam, que me confrontaram, que me expuseram, porque a palavra de Deus, ela nos expõe. Ela é poderosa e penetrante, mais que uma espada de 2 gumes. Ela transpassa alma e espírito, juntas e medulas. Glória a Deus por essa palavra. E eu quero começar aqui então lendo o texto que é citado aqui no matinal, que me ganhou bastante. Irmãos, eu só peço desculpa porque vai estar aparecendo o som. Eu não tô na minha casa, passando um tempo aqui na casa da minha avó, né? E meu marido foi viajar. E aí na gravidez não é muito bom ficar sozinha. E eu tô no apartamento que eu morava antes de me casar. E aqui no quarto da minha avó, especificamente, é de frente pra rua, para uma das avenidas mais movimentadas de Campinas, então passa ônibus toda hora. Mas amém, glória a Deus. Eu quero ler aqui com vocês o texto de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, que diz: Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Glória a Deus. Nenhuma fragrância humana ou natural se pode comparar ao aroma que emana da donzela. Isso faz com que os seus lábios destilem mel. O mel é doce e restaura os aflitos. Essa doçura, porém, não é produzida da noite para o dia. É produzida depois de um longo período de colheita, de atividade interior e armazenamento cuidadoso. Essa é a única coisa que aquele que é ensinado por Deus possui. Da boca da donzela provém palavras doces e refrescantes. Da sua boca não provém mexericos, piadas nem palavras precipitadas. As suas palavras não são erupções de torrentes, mas destilam mel. Esse é o destilar mais lento de todos. Algumas pessoas têm um impulso de falar. As suas palavras são como um murmúrio de ribeiros. Eu sou essa pessoa. Mesmo quando falam de coisas espirituais, a maneira como falam mostra que não passaram pela obra mais profunda da graça. Isso aqui, quando eu li a primeira vez, me expôs bastante. Nesse versículo, podemos ver que os seus lábios destilam mel doce lentamente, bem como as coisas que estão armazenadas dentro dela. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. A parte de cima da língua é onde o homem recebe a comida. Debaixo da língua é onde se armazena a comida. Isso significa que ela armazenou essas coisas. Há riquezas dentro dela. Ela tem comida mais do que suficiente. O mel restaura os mais fracos, enquanto o leite alimenta os imaturos. Ela armazenou tantas riquezas no seu interior que os alimentos parecem estar sob a sua língua, e a qualquer momento ela pode dispensá-los aos necessitados. Contudo, ela não revela tudo o que tem. Não é como muitas pessoas que exibem exteriormente tudo o que tem interiormente, e isso também me expôs. Mel e leite estão sob a sua língua, não estão nos seus lábios. Irmãos, eu grifei vários trechos dessa... Eu grifei várias partes desse trecho que eu li ele mais de uma vez, porque eu achei ele tão rico, tão belo e ao mesmo tempo tão confrontador, né? Essa palavra, ela me expõe, porque eu me enxergo e eu me vejo como uma pessoa que fala às vezes sem necessidade, que fala precipitadamente, ainda quando fala de coisas espirituais, como esse trecho do matinal fala. Quando eu falo de coisas espirituais,
a maneira como eu falo, ela mostra que eu não passei pela obra mais profunda da graça. Porque o falar, ainda que seja de coisas espirituais, ele precisa ser carregado e marcado por uma experiência de ter passado pela obra mais profunda da graça, para não falar das coisas espirituais de uma forma leviana. E algumas semanas, né, eu e meu marido, a gente estava recebendo visitas em casa e uma das irmãs orou por ele e falou que Deus daria sabedoria para que ele não falasse e nem desse pérola aos porcos. E essa palavra foi tão precisa para aquilo que ele estava vivendo mesmo, porque isso era uma coisa que a gente conversava, né? Eu louvo ao Senhor porque o meu marido é uma pessoa que o Senhor preserva ele como alguém sem malícia, né? Uma pessoa que, ela é como a Bíblia fala, né? É simples como a pomba, mas precisa ser astuto como a serpente. Mas ele tem essa característica marcante de ser simples como a pomba. E isso faz às vezes com que ele fale, né, das experiências dele, que ele tanto ama, que ele tanto valoriza, que ele tanto vê a mão de Deus para várias pessoas que às vezes não ligam para aquilo. E quando a irmã falou aquilo foi tão preciso, porque depois disso ele começou a ficar mais perceptível mesmo, viu que Deus deu um discernimento para ele. Quando ele ia falar, tava conversando com alguém, ele sentiu o Senhor falando: até aqui você fala, não é para falar mais, não é para falar detalhes, não é para contar sobre tal experiência. Porque às vezes as pessoas, elas não valorizam, elas não creem naquilo, elas não creem daquela forma e elas não vão receber aquilo como um alimento, como suprimento e como suprimento de vida para dentro delas. Aquilo não vai edificar elas, né? Eu já vi também outros irmãos falando sobre isso, né? Que vão aprendendo com o tempo a não compartilhar de certas coisas, né? Mas isso é tudo sob a medida e a direção do Senhor. Claro que por um lado a gente tem que ter esse discernimento e por outro a gente não pode deixar de falar aquilo que Deus deseja com medo de ofender as pessoas, né? E falando justamente sobre isso, sobre o meu marido, né? A gente também já esteve em situações em que, por conta dessa simplicidade dele como a pomba, ele orou por alguém que não era salvo e ele declarou uma palavra sobre aquela pessoa, que é o que a Bíblia diz, mas aquela pessoa se sentiu ofendida no ego dele. No ego dela, e ele foi e contou pra mim depois que ele sentiu, que depois que ele orou isso, o Espírito Santo falou pra ele que essa pessoa se ofenderia, e a pessoa se ofendeu, mas ele orou aquilo que a palavra de Deus declara. Se isso ofende as pessoas, é completamente natural, porque a palavra de Deus, ela é pra nos ofender mesmo, é pra ofender o nosso ego, é pra ferir o nosso ego, é pra aniquilar o nosso homem natural e pra vivificar o nosso ser espiritual. E aí pensando, né, sobre isso, porque no matinal fala que o mel, ele é doce e restaura os aflitos. Então, a palavra que eu vou declarar, que é como o mel, ela vai ser para restaurar os aflitos, vai ser para fortalecer os cansados, alimentar os oprimidos. E o leite, que também está sob a nossa língua, porque somos noiva de Cristo, esse leite vai servir para alimentar e suprir os imaturos. Então, olha, a gente tem duas substâncias debaixo da nossa língua que elas servem para ser útil nas mãos de Deus, né? Com o mel eu vou restaurar o aflito e vou restaurar os mais fracos, mas com o leite eu vou alimentar os imaturos. E essa semana eu tive uma experiência de alguém ter falado algo que me marcou, e foi no mesmo dia que eu li esse matinal. Inclusive, eu acho que eu já tinha lido esse matinal e depois eu fui conversar com essa pessoa e ela falou algo que não era pra me ferir, mas aquilo foi como um alerta do Espírito, sabe? Faltou mel na minha língua, faltou leite na minha língua. Eu não usei do mel que era o que aquela pessoa precisava. Essa pessoa precisa de mel porque ela precisa de restauração, porque ela tá fraca. Essa pessoa, ela precisa de mel porque ela precisa de restauração, porque ela tá aflita. E faltou mel debaixo da minha língua. Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo, ele vai nos convencendo. Aquela pessoa falou, isso foi bom, isso pôde fazer com que o meu coração pudesse ter consciência do que eu fiz e de que faltou isso mesmo. Então, sempre quando o Espírito Santo nos dá essa oportunidade, a gente precisa se arrepender, precisa voltar
refazer a rota e quando tiver uma próxima oportunidade, dispensar todo o mel que já existe debaixo da nossa língua. E é muito bom porque nesse matinal fala que isso é que essa doçura, ela não é produzida da noite pro dia, né? É produzida depois de um longo período de colheita, de atividade interior e armazenamento cuidadoso. Então não é que eu vou produzir esse mel do dia pra noite, ou pronto, mel, e jogo em cima da pessoa, não. Mas esse mel, ele está debaixo da minha língua porque é um trabalho interior diário. Eu armazeno mel interiormente dentro de mim. Eu me disponho, eu me abro a esse dispensar do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o falar do Senhor é doce como mel. As palavras do Senhor em nós são doce como mel. Aleluia. Então, eu não fabrico nada, eu não invento, não é de mim esse mel, é do Senhor. Mas porque existe em mim essa atividade interior, esse laborar de Cristo, esse armazenamento cuidadoso, então isso tá dentro de mim. E aí quando o Senhor me colocar diante das pessoas que, meu Deus, gente, a gente vive no mundo, a gente vive com as pessoas, a gente só flui esse mel, a gente só expressa esse mel e faz com que o nosso homem natural, que é tão precipitado, inclusive nessa situação com essa pessoa que depois ela falou, eu fui tão precipitada falando dos meus conceitos, do que eu creio, do que, sabe? Amém. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos faça obedientes a Ele, que a gente seja mais perceptível à unção interior que nos ensina todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E aí, para finalizar esse último trecho aqui, fala que da boca da donzela provém palavras doces e refrescantes. Da sua boca não provém mexericos, piadas, nem palavras precipitadas. Mexericos é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas basicamente mexericos eu entendo que é fofoca. Ficar falando da vida alheia, coisa que não edifica, né? Irmãos, é Tiago 3, o homem que controla a sua língua, ele é perfeito, porque se ele controla a língua dele, ele controla todo o corpo. A gente precisa controlar a nossa língua, a gente precisa se calar. Se não for para edificar, essa palavra edifica, essa palavra é doce, essa palavra é refrescante, eu vou calar minha boca. Até piadinhas, é tudo o homem natural, a gente precisa se arrepender disso. Palavras precipitadas é tudo o homem natural e a gente precisa constantemente se arrepender disso, pedir pela misericórdia de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos guie nisso. É só o Senhor mesmo nas nossas vidas. E aí o último trecho, né, que eu marquei, fala que sobre essa donzela, né, que não fala precipitadamente. Ela tem uma riqueza no seu interior, mas fala que, contudo, ela não revela tudo o que tem. Não é como muitas pessoas que exibem exteriormente tudo o que tem. Mel e leite estão sob a sua língua, não estão nos seus lábios. Olha que interessante. O mel e o leite estão sob a língua da donzela, não está nos lábios dela. A língua é uma coisa que fica para dentro de nós. Se eu fechar a boca, você não vai ver a língua. Eu tô falando, você não vê a minha língua, inclusive. Mas os meus lábios, ainda que eu esteja quieta, você vê os meus lábios. Mas o mel e o leite, eles não são para ser exibidos. Eles são para ser utilizados pro fraco e pro imaturo. Palavras que são doces e refrescantes. Não é para nos exibir, é para edificar as pessoas, é para alimentar as pessoas, é para abençoar as pessoas. É para isso. Somente para isso. E entra no que eu falei no primeiro bloco. Eu creio no Senhor e eu amo os irmãos. Eu recebo do Senhor esse mel, esse leite que me supre, que me alimenta. Então eu vou dispensar isso para mais pessoas, porque eu quero viver essa permanência no Senhor. E permanência no Senhor diz respeito a crer nele e a amar ao nosso próximo. Então, irmãos, que você tenha sido alimentado por essa palavra, assim como eu fui. Esse trecho todo que eu li foi extraído do livro do irmão Watchman, Cântico dos Cânticos. É um livro que eu tenho em casa, não termino essa leitura.
enfim. Mas toda vez que eu leio algo, principalmente no matinal, sempre teve uma época que tinha uma semana de um matinal que a gente leu, que tinham vários trechos desse livro. Muito enriquecedor. Me falta paladar para saborear mais ele, porque ele é muito rico. É isso, me falta paladar para isso. Irmãos, eu vou ficando por aqui. A chave Pix da igreja é igrejavinhedo@gmail.com. Você pode contribuir, fazer a sua oferta, fazer conforme você crê, dando sempre com generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode também escanear o QR Code e fazer a sua contribuição. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus nos apacente a cada dia. E pra gente finalizar, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, Senhor. Eu louvo a Ti, Senhor, porque nós temos o Seu Espírito que habita dentro de nós. Eu oro para que o Senhor continue convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque nós somos resgatados, regenerados e redimidos pelo Teu sacrifício único, definitivo e expiatório naquela cruz. Senhor Jesus, te louvo, Senhor, porque nós somos redimidos judicialmente e constantemente continuamos sendo salvos pelo Senhor. Ajuda-nos a crer cada dia mais no Senhor, exercitando a nossa fé, porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. E nós cremos e esperamos com garantia. Essa é a fé que nós temos em Ti. Ajuda-nos a amar, Espírito Santo, o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos a fonte de amor, que é o próprio Deus. E o amor de Deus está dentro de nós, porque o Senhor derramou o Espírito Santo. Então, não há desculpas para não amarmos ao ponto de tudo crer, tudo esperar, tudo suportar e tudo sofrer. Eu oro nesse dia para que o Senhor apacente, como bom pastor que o Senhor é, a vida do meu irmão Bruno. Que o Senhor se dispense como Espírito que dá vida para dentro dele, desperta ele, convence ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Livra-o de ser enredado, distraído por esse mundo. Livra ele de amar ao mundo e as coisas que no mundo há, mas guia o Espírito Santo para amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, decidido pelo Senhor, recebendo de Ti esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que haja a Tua luz, o Teu brilhar e o Teu iluminar dentro dele, para que ele decida pelo Senhor, crendo em Ti e sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Abençoa os nossos irmãos, abençoa aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Te louvamos porque essa palavra é viva e eficaz em nosso espírito. Te amamos, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, Shalom. Que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor seja com o nosso espírito. Nós nos vemos na próxima semana e é isso. Deus abençoe. Até a próxima.